Bom dia, irmãos, na paz do Senhor, ou boa noite, ou boa tarde, nós não sabemos a hora que você possa estar ouvindo este vídeo, mas que a graça do Senhor, a paz do Senhor seja rondando sobre a sua vida, sobre a sua família, em onde quer que você esteja, você possa sentir a bênção do Senhor, a graça do Senhor em seu coração, podendo Ele neste momento estar trabalhando na sua vida, não importando a situação que você esteja, mas em toda a área da sua vida você pode ter certeza de que Deus está cuidando de você. A palavra de hoje em que nós podemos estar transmitindo, nós estamos falando, vamos falar lá de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, da palavra de Deus, que diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nós vemos algo interessante, porque Deus ele criou os céus e a terra, no princípio de tudo. O que significa estarmos vendo ali, neste versículo, essa palavra aqui lá no princípio, de tudo. Deus estava vendo este vasto universo e não estava vendo nada mais interessante, porque ele estava ali, ele é Deus, e nada podia até nem fazer mais significado devido à eternidade que se já estava acontecendo. Mas ele viu neste universo todo um ponto onde ele fala assim, eu vou formar a Terra, eu vou formar algo especial neste universo. Interessante que do nada ele começou a criar algo, alguma coisa tão especial que se chamou Terra. Mas interessante que ele não deixou que ficasse somente aquele globo suspenso ao ar no universo, mas ele colocou também os outros planetas ali em volta, como se diz assim, não está só, tem mais alguém junto com o planeta. Depois que ele formou a Terra, colocou ali os seus planetas, ele viu que ainda não estava bom, precisava de algo mais. Colocou o Sol para clarear a Terra, colocou a Lua para iluminar a noite, colocou as estrelas. Coisa linda que ele fez. Mas com tudo isso, com toda essa magnitude, essa beleza, ainda faltava algo muito mais especial ainda. Porque por mais, ele era Deus, tinha tudo, é de tudo. Mas faltava algo que ele precisava de ter comunhão, alguma coisa diferente. Tinha os anjos, e tem os anjos que trabalham para ele nos céus. Mas ele ia criar algo mais importante, algo que pudesse ser livre, algo que pudesse realmente ele ter uma comunhão muito melhor ainda do que tudo na eternidade, e tudo na existência já tivesse sobre os seus domínios. A terra era sem forma e vazia. Mas Deus não quer que nós sejamos, Deus não quer nada sem forma e vazia. Ele quer algo, diz que tenha vida. E como ele poderia fazer isso? Algo diferente. Ah, mas aí entra a Trindade. Coloca ali, nesse globo terrestre que ele formou, começou a formar do pó da terra, formar o homem. Alguém que ele mesmo disse que é nossa imagem, nossa semelhança. E deu a ele o sopro de vida, o espírito vivificante. E teve comunhão com o homem. Que maravilha! Ele tinha esse diálogo constante com o homem, coisa maravilhosa. A terra deixou de ser sem forma e vazia.
Ele tinha colocado os planetas, colocou a lua, o sol, as estrelas, enfeitando toda a Terra. Mas o melhor enfeite que ele colocou na Terra foi o ser humano. Para ele ter diálogo, porque a Terra não conversava, as estrelas, os astros não conversam, não falam, são apenas matéria. Mas o ser humano tinha o diálogo direto com Deus. E esse diálogo direto com Deus alegrava o coração do nosso Deus. Mas parece que tudo tem um começo. Como a terra teve o seu princípio, não existia. O homem também não existia. Mas Deus fez o homem para ter esse diálogo. Que coisa gostosa de saber que nós somos alguém tão exclusivo diante de Deus. Mas me chama a atenção é que antes de formar os céus e a terra, o princípio, lá no Gênesis, em João, no capítulo 1, também fala. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem que nós estamos falando? De quem que essa Bíblia, de quem a palavra do Deus está falando isso? Se não é do nosso Salvador Jesus Cristo, que já estava lá no princípio, antes da criação da terra. E transportando para nós hoje, lembrando um pouquinho das situações do mundo, da vida, da formação da vida, nós vemos uma mulher grávida. Uma moça que se engravidou e não sabe ainda, não tem noção, não sabe nem que está grávida. Mas lá no útero dela, no princípio, ali, quando ela não sabe ainda que está grávida, mas o Deus já sabe que daquele útero vai gerar uma criança. Como lá no princípio, não existia o planeta. Mas a palavra já dizia que iria existir. Porque já estamos num plano divino da formação da Terra. Como já está no plano divino a formação do homem. Primeiro, lá do pó da terra. E a sequência, ali no útero daquela mulher, está gerando um filho. Mas nós vemos no capítulo, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, que era sem forma e vazia. Porque ali ainda não existia vida. E quando o lugar que não existe vida, não tem sentido. Ainda não sabemos o que iria acontecer, o que vai acontecer. Assim como uma mulher, quando engravida, ela não sabe se é homem ou se é mulher, se essa criança vai ser uma mulher ou vai ser um homem. A terra, quando estava sem forma e vazia, Deus viu que não estava bom, precisava fazer alguma coisa. No capítulo 1, versículo 3, já diz: o Espírito pairava sobre a face das águas. Significando que o Senhor já estava ali, olhando para fazer algo de maravilhoso. E logo em seguida ele diz: haja luz. Porque é necessário que houvesse uma vida, houvesse algo que fosse visualizado. Ah, que beleza foi. Quando esse globo que já não era mais sem forma e vazia, porque já havia luz,
as águas já estavam sendo vistas. E da mesma forma, a mulher que já consegue ver agora, através de ultrassom, que hoje com a tecnologia, a criança no ventre da mãe já dá para se saber se é que criança é, se é uma mulher, se é um homem. E tudo se formou. A Terra se tornou algo tão maravilhoso. Pronta para a subsistência da vida. Então esta maravilha que Deus colocou para ter diálogo, que coisa maravilhosa foi. Mas tudo se diz, tem um começo, mas tem um fim. Esse diálogo tão perfeito que existia entre Deus e o homem, por um simples ato, foi derrubado. E gerou o pecado no mundo. E tudo que era belo e formoso aos olhos do Senhor se tornou tão difícil. O homem foi destituído daquela glória tão maravilhosa. Saiu das delícias da presença de Deus para se tornar o caos, o que nós vivemos até hoje. Depois que a mulher gera o filho, é uma alegria tremenda. Ela faz de tudo para que aquela criança se torne formosa, se torne bem, com saúde, com tudo. Mas ela é obrigada a chegar um dia, deixar que aquela criança, depois de se formada, seguisse o seu próprio destino. Deus também deixou livre para o homem seguir o seu destino. Faça a sua vontade, mas lembre-se sempre que eu sou o teu Deus, para que você possa ter comunhão comigo. Lembre-se que sou o teu Deus. A mãe, depois que gerou a criança, ela sempre está dizendo que eu sou tua mãe. E dentro desta sequência de vida, nós nos formamos. Nós temos a nossa compreensão, temos nosso diálogo direto com os céus. Através das orações nós falamos com Deus. Mas tem vidas que não se interessam em ter esse relacionamento com Deus. E quando isso acontece, sofremos muito. Mas Deus não desiste. Deus é sempre Deus. Ele não desistiu do homem. Mesmo que o homem caiu. Mas ele continuou a dar subsistência ao homem. Ele continuou a olhar para o homem como algo precioso. Mas tudo tem um começo e tudo tem um fim. A terra se formou. O homem foi crescendo. Foi multiplicando, foi multiplicando. E ao invés de se comungar melhor com Deus, foi se afastando de Deus. Até o ponto de Deus dar um tempo ao homem para a sua reflexão. E através de Noé, ele disse, daria 120 anos para que o homem se arrependesse. E através da arca que Deus instruiu a Noé para fazer, para que houvesse salvação. Porque ele ia destruir toda aquela humanidade.
Mas os homens não compreenderam. Agora nós vemos nos tempos de hoje. Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele veio com o propósito também de orientar ao homem de que a situação iria ficar complicada, de que ia existir um fim, assim como Moisés dizia quando ele estava construindo a arca, de que ia existir um fim. Por isso ele estava construindo a arca. E Jesus também estava mostrando que existia um fim para esta humanidade presente. Mas não houve, naquele tempo, compreensão para os homens. Somente Noé e a sua família subiram na arca e se salvaram. E hoje, quem é que pode estar salvo? Senão todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus veio pregando o Evangelho. Ele mostrou o poderio de Deus diante do homem, para mostrar que só era Ele Deus e que só Ele podia fazer as coisas. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Você pode ler lá em João, lá no capítulo 6, versículo 11, quando ele multiplicou os pães. Qual o homem na face da terra que poderia pegar meia dúzia de pão ali e começar simplesmente a repartir e não parar de repartir meia dúzia de pão e transferir para 5.000 pessoas ou mais? Se não é Deus que possa fazer isso. No universo, do nada, ele construiu a terra. E aí? Do nada, uma mulher gera um filho. E aí? Jesus está provando que o único Deus na face da terra é Ele. É a Trindade. Mas para que nós viemos a ter essa compreensão de que só Deus é Deus nas nossas vidas, nós temos que compreender que Jesus é o nosso Salvador. E que nós dependemos dele todos os dias da nossa vida. Então ele transformou a água em vinho. Qual é o homem na face da terra que puder fazer isso? Do nada, fazer algo tão maravilhoso. Qual é o homem que pode dar vista a cegos? Hoje a tecnologia está tão avançada, por mais que seja avançada, não conseguem fazer isso. Eles inventam os robôs que fazem coisas maravilhosas, mas é limitado. Mas quando você é cego, na essência, o único que pode dar visão é Deus. E se você for cego espiritual, quem pode te dar a visão é Deus. Visões espirituais. E que quando você começa a realmente a entender o significado da palavra de Deus, de que Ele pode fazer do nada, fazer tudo na sua vida, você vai sentir o homem e a mulher mais feliz do mundo. Assim como aqueles discípulos de Jesus, quando eles saíram pela terra pregando o Evangelho, não se importando com consequências que viriam. Você vai ver Pedro lá na prisão, dormindo, porque pregou o Evangelho.
Ele é a satisfação que nós temos quando estamos andando no caminho do Senhor. O Pedro dormindo numa prisão, propenso a ser morto dali um dia ou dois. Simplesmente o anjo chega lá, tira ele da prisão sem precisar de abrir portas. Soldados ao lado não viram. E saiu. E só não foi uma vez, foi mais vezes. Paulo estava lá amarrado. Aí Deus tem os seus métodos para trazer a salvação, como tem hoje também. Essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo hoje no nosso tempo, é para alertar muitos irmãos, para alertar muitas pessoas. Quantos que não vão ser salvos com essas consequências desse dia de hoje? Que começam a refletir o que está acontecendo neste mundo, se não for Deus que está autorizando que isso aconteça. É para mostrar para o homem, para a sociedade, que dinheiro não dá vida. Dinheiro traz felicidade momentânea, mas não eterna. Que o status social não significa nada diante de Deus. O que significa diante de Deus é a tua compreensão de que Jesus é o teu Salvador e que somente Ele pode te dar a verdadeira felicidade, sendo você rico, sendo você pobre. Ah, como Deus é bom demais. Se nós pudéssemos refletir a beleza que o Senhor é, a beleza que existe na eternidade, se estivermos ao lado do Senhor. Você que está ouvindo esse vídeo hoje, peça a Deus para te abrir os olhos, te dar luz, para que você enxergue a verdadeira graça. Assim como Ele transformou a terra sem forma e vazia e fez o que foi belo, que Ele disse que era bom. Lê lá em Gênesis, capítulo de Gênesis, os primeiros versículos da Bíblia, você vai ver isso. Mas você pega João 1 também, ele vai ver. Começa a ler só os versículos primeiros. Você vai ver o tanto que Deus é bom. Que Jesus é a luz do mundo. É a tua luz. É a nossa luz. E que se não formos revestidos dessa graça, dessa compreensão de que um dia, 2000 anos atrás, Ele deu a vida dele por mim, por você. Assim como Deus mandou que Noé construísse a arca, para que ele pudesse continuar a subsistir após o dilúvio. Jesus também veio e deu a sua vida, como se fosse a arca em que nós deveríamos estar dentro, para que nós possamos subsistir na eternidade. Porque se nós não subirmos nesta arca que se chama Jesus Cristo, nós vamos continuar na eternidade. Mas só que em lugares tenebrosos, de sofrimento. E não em alegria como era Adão no começo no Jardim do Éden, que tinha comunhão constante com Deus. Assim como Noé caiu, Adão caiu e foi destituído da glória do jardim. Nosso tempo presente também é assim. Se nós deixarmos a glória de Deus
Preferimos andar nos nossos próprios entendimentos, na nossa própria vida secular, sem se preocupar com a eternidade ao lado de Deus. Não termos esse diálogo em oração constante com Deus. Meu irmão, minha irmã, querido amado, querida amada, o destino é triste. Hoje Deus colocou esse vírus para dar ao homem a reflexão de um pouquinho do que é sofrimento, pouquinho, mínimo. Quantas vidas está perdendo seus entes queridos sem nem poder chegar perto para ver o resto dos mortais, simplesmente ver caixão. Só sofrimento. Isso é nada diante da eternidade no inferno. Haja em nós reflexão suficiente para que nós não viemos a desviar desses santos caminhos que Jesus preparou e não viemos a descer da arca preparada 2000 anos atrás. Jesus é tão bom e Ele preparou para nós o melhor. Creia, irmão, que nada nesta vida tem tanto valor como a palavra de Deus. Tem tanto valor como o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pare um pouco com a sua vida. Reflita. E creia que Jesus está com os braços abertos, esperando a tua decisão de reconhecer a Ele como único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você agora, um minutinho, para que possa você sentir o poder de Deus e a graça de Jesus transformando a tua vida e a vida daqueles que você ama. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de reflexão, Senhor, diante de Ti. Queremos, ó Pai, que estendas Tu, Senhor, as Tuas mãos para este ouvinte e que ele possa sentir, Senhor, a Tua graça, a Tua paz. Livra, Senhor, de todas as mazelas do mundo, Senhor. Coloca, Senhor, esta vida em Tuas mãos. Dirija, guarda, proteja, aplane os Teus caminhos, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, pela unção do Teu Espírito que renova nossas vidas de manhã, de tarde e à noite. Quando estamos, ó Pai, ainda acordados, nós podemos contemplar a Tua glória. E quando estamos dormindo, o Senhor transporta-nos para a Tua glória e cuida de nós. Meu Pai amado, abençoa, Senhor, este momento tão maravilhoso. E quero Te agradecer, Senhor, por estas vidas que hoje conseguem, Senhor, ver um pouquinho da Tua luz e da Tua glória, Senhor, em seu lar. E Te agradeço por este privilégio de poder estar aqui falando, Senhor, a este povo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil.